A equipe de louvor cumprimenta a igreja presente e a todos os que estão nos assistindo através desse vídeo, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? A igreja presente se coloque de pé juntamente conosco, fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia de vida que se passou. Muito obrigado, ó Pai, pela noite que já chegou, ó Deus amado. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença em nossas vidas. Senhor, neste instante, ó Pai, nós começamos a prestar o nosso culto racional, ó Pai. O nosso melhor a Ti, Deus. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa, ó Deus amado, agir nos hinos, ó Pai, entoados em Teu nome. Que nós possamos, ó Pai, abrir o nosso entendimento, ó Deus amado, para a Tua palavra. Que a Tua palavra venha penetrar nos nossos corações, ó Deus, e encontrar guarida, ó Deus amado. E florescer e frutificar, ó Pai, em nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai amado, mais uma vez, ser repletos, ó Pai amado, da Tua presença neste culto, ó Pai amado. Nós Te agradecemos por tudo que Tu és, ó Deus, em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Glorificamos, Senhor amado. Eu estava meditando a palavra do Senhor nessa semana, no Evangelho de João, no capítulo de número 5. E quando eu cheguei no versículo de número 24 e o versículo de número 25,
o Espírito do Senhor apertou meu coração. A palavra do Senhor nos diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Estávamos mortos. Estávamos mortos. Mas nós ouvimos a voz do Senhor. E Ele nos trouxe de volta à vida. Amém? Engrandecemos então o nome do Senhor com este hino. Espírito, enche a minha vida. Amém? Ao Senhor. A igreja presente, durante esse hino, tem toda a liberdade de trazer os seus dízimos e as suas ofertas perante ao Senhor, até o gasofilácio. Amém? Vivo feliz, pois sou de Jesus. Enche-lhes
anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, rende louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, rende louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, rende louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, rende louvor. Nós te agradecemos, ó Deus amado, por esse período de louvor maravilhoso, ó Pai, que nós passamos na Tua presença. Deus, nós te agradecemos, ó Pai amado, porque o Senhor é o Deus da nossa provisão. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus amado, os dizimistas e ofertantes, ó Deus, dessa noite aqui, a igreja presente. E também abençoar, ó Pai, os dizimistas e ofertantes, ó Deus amado, nossos irmãos, que não podem, ó Deus amado, ainda neste momento de tempos difíceis que nós estamos passando, estar aqui conosco, ó Pai, mas não tem deixado de contribuir na Tua casa, Senhor amado, através dos depósitos bancários, ó Pai amado, através das transferências bancárias, ou, ó Pai, até mesmo ligando para o nosso irmão Evandro, passar nos lares, ó Deus amado, e recolher os dízimos e as ofertas, ó Deus amado. Abençoa a Tua igreja, ó Pai amado. Te damos graças, ó Pai amado, pois nós temos semeado, ó Deus amado, a semente. Nós não temos deixado ela se estragar, ó Deus amado, guardada. E ela tem, ó Pai amado, brotado, crescido, florescido. Abrigado-nos, ó Pai, debaixo da sombra, ó Deus amado. E também alcançado, ó Pai amado, pessoas. E uma prova disso, ó Deus, está a campanha das meias, ó Deus, ministrada pela sociedade feminina, ó Deus amado, que tem abençoado, ó Pai amado, o lar, ó Deus amado. E nós te agradecemos por toda a boa obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podem vos assentar, igreja? Amém? Pastor Pedro. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 15. Nós estaremos lendo versículos 22 ao 27. Êxodo, capítulo de número 15. Nós estaremos meditando nos versículos 22 ao versículo 27. E eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta aí. Você também que está na sua casa, deixe a sua Bíblia aberta aí nesses versículos. Nós estaremos fazendo a leitura. Amém, irmãos? Todos encontraram? Fácil, né? Gênesis, Êxodo. Está na mão, né? Vamos lá, então. A partir do verso 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas.
e por isto chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Pai, nós clamamos pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. No momento em que vamos ouvir, ó Deus, a tua santa, bendita e maravilhosa palavra. Aquete a nossa alma, aquete o nosso espírito, que possamos meditar, refletirmos na tua palavra e aplicarmos ela à nossa vida. Direcione, Senhor, as palavras que saírem da minha boca e complete aquilo que, na minha insignificância, Pai, irá faltar para a vida dos teus filhos. Que o Senhor possa alcançar cada vida dos teus servos, das tuas servas que estão aqui e daquelas também que estão nos seus lares. Que a tua palavra, Deus, ela como uma flecha, ela possa alcançá-los e direcioná-los. Nós já te agradecemos por isso, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, esses versículos que nós lemos aqui no livro de Êxodo, foi um momento assim muito especial na vida do povo de Israel. Como os irmãos já sabem, eles haviam saído da terra do Egito e eles estavam caminhando em direção à terra prometida. O texto aqui diz que foi depois de 3 dias esse acontecimento. Então tudo estava muito fresco, muito presente na mente deles, daquilo que Deus havia feito. A maneira como Deus havia livrado e tirado eles da terra do Egito, da escravidão de Faraó. Mas durante a leitura do texto, nós podemos contemplar, irmãos, que o povo se sentiu também vulnerável. E eles eram vulneráveis mesmo. E se sentiram assim. O sair do Egito, talvez para aquele povo, soou assim como que nós agora somos o povo. Agora nós seremos a nação. E depois de 3 dias, tudo aquilo que eles haviam pensado parece que estava ruindo. Parece que começou de uma maneira e agora as coisas estavam caminhando de uma outra maneira bem diferente daquelas que eles haviam pensado que aconteceria. Eles caminharam 3 dias, irmãos, depois de passarem pelo mar. E eles estavam aqui dentro do propósito de Deus. É importante nós frisarmos isso.
Eles saíram da terra do Egito, estavam aqui caminho de 3 dias no deserto de Sur, mas eles estavam dentro do propósito de Deus. É interessante isso. Porque muitas vezes nós pensamos assim, que quando nós estamos dentro do propósito de Deus, as adversidades não nos apanham, né? Eles estavam dentro do propósito de Deus. Eles estavam aqui cumprindo aquilo que Deus, através de Moisés, havia ministrado a eles. Aquilo que Deus, através de Moisés, havia orientado a eles. Mas vejam bem, irmãos, eles começaram a enfrentar dificuldades. Depois do caminho de 3 dias, provavelmente o estoque de água que eles tinham acabaram, porque, segundo Joséfo, era mais de 2 milhões de pessoas, com animais. Então a água, no caminho de 3 dias, já havia acabado. E se você olhar aí para a palavra, no versículo 23, Moisés diz assim, porque o autor de Êxodo é Moisés, né? Afinal, chegaram a Mara. Já teve com muita sede? Todos nós já tivemos, né? Você chega assim, você pode tomar a água. A expressão aqui de Êxodo é assim, afinal, chegaram a Mara. Quer dizer, uma sensação de alívio. Aquela possibilidade de se refrescar. Por quê? Porque estavam enxergando a água. Se você está com sede, que coisa, vou até tomar um pouquinho aqui. É até gostoso você tomar água, né? Foi o que aconteceu com esse povo. Agora tem água. Depois de 3 dias, nós estamos chegando aonde tem água. Mas o texto aqui, vocês comigo aqui, você em casa, o texto diz que as águas eram o quê? Amargas. A água não era potável. Não dava para beber daquela água. Aquela água não poderia ser dada às crianças, aos jovens, aos adultos, aos idosos e aos animais. Que decepção, né, irmãos? Vocês já pensaram nisso? Ou vocês já viveram uma situação parecida com essa? Porque viram a água, mas a água não era própria. Era imprópria para tomar. Talvez a água você nunca passou por isso, né? De ver uma água que você não possa tomar. Mas vamos trazer para o nosso contexto de vida. Você já viveu situações na vida em que você também observou possibilidades? E as possibilidades não se concretizaram? Machuca ou não, irmãos? Decepciona ou não? Frustra ou não nos frustra? Nós não ficamos frustrados com isso? Quando você enxerga possibilidades, mas aquelas possibilidades, elas não se concretizam. Assim foi esse povo, depois de caminho de 3 dias no deserto, quando haviam passado o Mar Vermelho. Então eles murmuraram: o que havemos de beber? Eu fiquei pensando nisso, né, irmãos? Algo assim que quase aconteceu. Quase.
Os irmãos aqui acho que vão ter mais facilidade de entender, né, a minha ilustração. Eduardo, Paulo, o Rafa, nosso irmão Aurélio, nosso irmão Rodrigo. É linguagem de futebol, né? É aquela bola que você chuta, ela passa raspando a trave. O que a torcida grita? Quase. Quase foi gol. Mas não foi. Eles chegaram aqui, viram as águas, mas não puderam tomar. Que decepção, que frustração. E assim também, amados, acontece conosco em muitas áreas da nossa vida. Nós caminhamos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, e às vezes chegamos à beira das possibilidades, mas as coisas não se concretizam. E aí? Nós também murmuramos ou não murmuramos? Nós aceitamos ou não aceitamos? Quando nós vemos que enxergamos que as possibilidades que nós investimos muitas coisas, chegamos perto, mas elas não aconteceram da maneira como nós gostaríamos que tivesse acontecido. Qual é o nosso comportamento? Como nós reagimos às nossas frustrações, até mesmo frustrações com a igreja, com a família, com o nosso trabalho, com a nossa vida acadêmica, com a nossa vida sentimental? Qual é a nossa reação quando nós criamos expectativas, chegamos perto, mas aquilo não se concretiza? Como que nós reagimos? Quais sentimentos nesta hora domina o nosso coração, a nossa psique? O que se aflora dentro de nós quando as coisas acontecem de uma maneira contrária àquilo que nós investimos tanto? Qual é a nossa reação, irmãos? Porque vocês hão de convir comigo que na vida nós criamos expectativas. Os irmãos concordam comigo ou não? Nós não criamos expectativas? Criamos. Nós planejamos coisas? Planejamos. Mas nem tudo que nós planejamos, e nem tudo que nós criamos expectativa, e nem tudo que nós investimos, acaba dando certo. Os irmãos concordam comigo assim também? Você aí no seu lar concorda comigo assim também? E qual que é a nossa reação diante disso, irmão? Diante disso, o que aflora em nós? Por exemplo, às vezes nós ouvimos as pessoas falar: não, eu investi tanto, mas não foi para isso não. Você já ouviu isso? Eu trabalhei tanto, eu estudei meu filho, mas não foi para isso. Principalmente na família, às vezes nós usamos dizer isso. Nossa, eu orei tanto, e as coisas não aconteceram da maneira como eu orei, da maneira como eu pensei. Tudo isso produz em nós, irmãos, frustrações. E esse povo, quando chegou aqui diante das águas de Mara, eles tinham a expectativa, depois de 3 dias, de tomar aquela água. Mas a palavra do Senhor diz que aquelas águas eram amargas. Seria como que alguém correr, né, para beber a água no pote, chega lá, o pote está vazio. Ou a água está imprópria, está muito quente, não dá para ele beber. Irmãos, qual que é a leitura que esse povo fazia? Depois de chegar a água, por isso eles murmuraram. Qual a leitura que eles fizeram quando eles chegaram até a água, cheios de expectativa, mas a água era imprópria para beber?
Eles estavam no deserto. No deserto, eles não iriam conseguir sobreviver sem a água. Se nós estamos em um deserto, pensando como eles, se nós estamos em um deserto e a água não é potável, nós não podemos beber essa água, qual vai ser o nosso fim? Pode falar, irmão. A morte. Eu vou morrer. Eu não vou conseguir sobreviver no deserto sem a água. Eles estavam errados no raciocínio deles, irmãos? Não estavam. Eles estavam certos. Você no deserto, sem água, você morre. Você não consegue sobreviver no deserto sem água. Agora, isso é um pensamento de um homem natural. Porque o homem de Deus, o homem espiritual, em um deserto, Deus faz com que a água jorre. Amém ou não? Agora vejam bem, irmãos. Eles chegam ali, porque estava muito fresco ainda na mente deles o que Deus tinha feito. Era só 3 dias. E eu fiquei meditando nisso, nesses 3 dias de caminhada pelo deserto, o quanto que eles devem ter falado do mar que se abriu e a maneira como Deus os livrou. Eu acredito que eles falaram nisso noite e dia. E agora eles chegam em uma água que é amarga. Mas será, irmãos, que Deus sabia o que estava fazendo? Quando Deus os conduziu a um lugar de fonte de águas amargas, Deus sabia o que estava fazendo? Ou será que foi um erro na trajetória de Deus? Foi um erro no planejamento de Deus? Será que Deus não devia ter conduzido eles a uma fonte de água amarga? Será que Deus estava errado? Não, irmãos, Deus sabia o que estava fazendo. Mas pastor, por que Deus os conduziu então para uma fonte de águas amargas? Deus estava punindo eles? Não. Por isso que eu disse no início da ministração, que quando as coisas não saem da maneira como nós planejamos, nós achamos que Deus está nos punindo. Não. Existia um propósito de Deus para a vida deles. Como eu disse, irmãos, nós, os homens, sem água no deserto, nós vamos morrer. E o povo de Israel também. O deserto de Sur aqui, irmãos, era um lugar de morte. Era. Sem a presença de água. Mas nós temos que enxergar a palavra de Deus como homens espirituais. E se Deus conduziu aquele povo para o deserto de Sur, depois de ter operado maravilhas no Egito e os tirou com mão forte, com braço forte, nós podemos dizer então que o deserto de Sur não era um lugar de morte. E o deserto para nenhum de nós é um lugar de morte. O deserto para aquele povo, o deserto para nós como filhos de Deus, é um lugar, irmãos, que Deus nos ensina que nós temos que ser dependentes dele. Vou repetir. O deserto para o filho de Deus não é um lugar de morte. Deus não está desorientado e aquele povo também não estava sem orientação. Era Deus que os tinha orientado através de Moisés. Então o deserto não era um lugar de morte. O deserto era um lugar, e é um lugar para nós,
que Deus mostra que nós devemos ser dependente dele. Irmãos, pensa bem assim, ó. O que você pode fazer em um deserto depois de caminhar 3 dias? O que você pode fazer? Nada. Você caminhar 3 dias no deserto e não achar água, o que você pode fazer? Eu vou dizer o que você pode fazer, tá? Mas entendo naturalmente falando, homem natural, tá bom? O que você pode fazer no deserto, depois de 3 dias de caminhada sem água, é esperar a morte. Não tem o que se fazer. Não tem para onde você correr. Ou você espera a morte, ou você fica numa dependência de que alguma coisa extraordinária aconteça. E foi isso que aconteceu. Por quê? Porque Deus era com eles, e é isso que acontece conosco. Nós nunca vamos morrer no deserto, porque Deus está conosco. Porque nós não estamos desorientados. É Deus quem nos orienta. Eu não sei se literalmente, eu vou perguntar para os irmãos aqui de casa, não tem como eu saber a resposta, eu quero saber a resposta agora. Alguém aqui literalmente já esteve em um deserto? Literalmente? Eu também não, e não tenho vontade nenhuma de ir, tá, irmãos? Tem gente que quer andar lá do camelo, né? Tem gente que tem aquelas vontade de andar no camelo. Eu não tenho vontade nenhuma, tá? Mas use a sua imaginação ativa. Você estando em um deserto, se coloque em um deserto, e você andando em um deserto, caminho de 3 dias. Talvez você não tenha vontade de conhecer o deserto, mas talvez você goste de andar, né? Eu nem para isso eu sirvo, eu não gosto de andar, irmãos. Agora nós não fazíamos mais excursão para a praia, mas quando nós fazíamos, os irmãos se lembram que era do hotel para areia, para água, né? Para ir ver as pedras era o Paulo, o Evandro, quem mais que ia? Fernando, Sebastião, né? André, o Sandro. Vamos ver as pedras. Não era assim? O pastor nunca foi, não gosta de andar. E na água ali, na frente do hotel, né? A Júnia, imagina, gosta de ver as pedras, né? Lagoa, não sei da onde, vai. Não, nunca fui. Andar de escuna. Não. Agora, imagine o pastor no deserto. Eu ia deitar, irmãos, porque você olha para lá, areia. 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 Areia, onde você vai? O que você pode esperar? A morte. Ou então, que algo extraordinário aconteça. Porque não tem aonde você ir. Você vai caminhar para onde? Qual que é a sua referência? Agora imagine já 3 dias sem água. Então quando a gente fala assim em um deserto, irmãos, e nós moramos num país que não tem, né, um deserto, mas pense assim em um deserto existencial com pessoa. E esse deserto existencial com pessoa, todos nós passamos. Existem momentos na nossa vida que nós estamos sem direção, ou não? Tem momentos na nossa vida que nós não sabemos se vamos para a direita, para a esquerda, se caminhamos para frente, se olhamos para trás, perdemos o senso de tudo. Entramos em uma crise, entramos em um deserto. Não sabemos o rumo a seguir. Que direção tomar? Ficamos nos perguntando, irmãos, que rota? Pensa assim, ó, você lá na areia. Para onde que eu vou? Que caminho que eu vou seguir? Que direção que eu vou tomar?
E vou dizer assim, o pior de tudo, como é que eu faço isso? Pense, você cercado de areia, e para onde você olha é areia. Agora traga isso para a sua existência, para momentos da sua vida que você está enfrentando adversidades e você fica sem um rumo. Para onde que eu vou? Como que eu faço? De que maneira que eu vou agir? O que a gente pode fazer nesse momento, irmãos? Esperar a morte, porque você não sabe o que você vai fazer. Você vai correr na areia? Você vai gritar? Se você correr e se gritar, você tem menos tempo de vida ainda. Minha esposa, às vezes, ela olha para mim assim em algumas situações e ela fica esperando que eu tome alguma atitude, né? Eu percebo no olhar dela, como se dizendo assim, o cara não faz nada, né? Mas tem momentos na nossa vida, irmãos, que a situação é de deserto e não tem o que fazer. Tem situação que não tem o que fazer. Eu acredito que algumas das minhas ovelhas aqui já conseguiram enxergar isso no pastor. Quando eu falo para você assim, o que resta é orar, é assim, não tem o que fazer. Vamos orar, vai fazer o quê? Tem momento da sua vida que você fala, eu vou para lá, eu vou para cá, o que eu faço? Não, você está em um deserto. O que você vai fazer? O que você tem que fazer? Orar. A única coisa que você pode fazer é orar, é esperar. E essa hora, irmãos, é a hora maior que nós nos colocamos mesmo como pessoas que dependem de Deus. Porque se começarmos a caminhar por conta própria, nós vamos nos dar mal e o prejuízo pode ser muito maior. Então vejam aqui, irmãos, que Deus, Ele orienta o povo. Depois nós vamos voltar aqui em Moisés jogando a árvore e a água se tornando uma água potável. Mas olha o versículo 26, ele orientando o povo. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Olha, vocês não têm o que fazer no deserto, mas vocês podem obedecer. Porque vejam bem, irmãos, eu acredito que todo ser humano, ele tem o seu momento de deserto, ele tem o seu momento de crise existencial. Mas, para o cristão, existe a orientação da palavra. E o que a palavra de Deus nos orienta? A palavra de Deus nos orienta que mesmo que estejamos passando por um deserto, nós devemos ser obedientes a Deus. Aí está a diferença. Todos vão passar pelo deserto, todos vão ter crises. Mas qual que é a diferença para o cristão? A diferença para o cristão é que mesmo em meio ao deserto, ele é orientado a obedecer aquilo que Deus está ministrando ao seu coração. E vejam bem, irmãos, isso não quer dizer, como eu falei no início da ministração, é que a minha obediência a Deus, ela vai me fazer livres
das crises da vida, dos desertos da vida. Não. A minha obediência a Deus não vai me livrar disso. Olha que coisa. Por quê? Porque o povo aqui estava obedecendo a Deus. E eles estavam vivendo um momento de crise. E eles estavam em um deserto. Mas pastor, qual que é a vantagem então de nós obedecermos a Deus? A vantagem de nós obedecermos a Deus, irmãos, é que no deserto da nossa vida, você pode acreditar nisso, Deus envia o seu livramento. Essa é a grande diferença. O deserto todo ser humano passa. As crises existenciais todo ser humano passa. Mas ao cristão, o cristão é chamado a obedecer mesmo no deserto. No primeiro momento aqui, irmãos, eles murmuraram sim. Mas eles estavam obedecendo a voz de Deus, que foi ministrada ao coração deles através de Moisés. E quando Moisés clamou, a Deus, a palavra diz isso, Deus mostrou uma árvore para ele. Ele pegou a árvore e lançou a árvore nas águas, e as águas se tornaram... Irmãos, quando você estiver passando por um deserto, procure sempre ser obediente a Deus. Seja obediente a Deus e espere. Veja bem, eu não estou dizendo que no deserto você vai ficar correndo para lá, para cá, porque em um deserto muitas vezes não se tem forças para caminhar. Mas seja obediente àquilo que o Senhor ministrar ao seu coração. Então seja obediente, mas por trás dessa obediência, espere que vai existir uma intervenção divina. Vai existir, vai acontecer um socorro divino. O povo ali estava diante de águas amargas, mas elas se tornaram em águas doces. Qual é a diferença do ímpio para o justo? No Egito, as águas eram potáveis e se tornaram em sangue. Para aqueles que obedeceram, as águas eram amargas e se tornaram doces, se tornaram água potável. Por quê? Porque Deus faz diferença entre o justo e entre o ímpio. Ambos passam pelo deserto, mas existe uma diferença para aquele que obedece. E o deserto, amados, da nossa vida, ele tem um tempo determinado, irmãos. Nós não vivemos num deserto o tempo todo. O deserto é o momento em que nós somos provados. E quando eu digo que o deserto é um tempo determinado por Deus, é porque assim, a palavra do Senhor diz que nós jamais seremos provados além daquilo que nós podemos suportar. Então o nosso deserto, ele tem um tempo determinado por Deus. Um tempo em que Deus quer nos provar, em que Deus quer nos moldar. Agora, olhem para o texto aí, o versículo 27. Veja onde Deus conduziu eles depois. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Irmão, talvez você está passando no deserto, você está precisando disso, né? Talvez você está precisando de um refrigério desse.
No primeiro momento lá atrás, Deus falou para Moisés: olha, a árvore está aí. Moisés pega a árvore, joga na água, e a água se torna doce. E agora Deus os conduz, e chegaram a Elim, e ali 12 fontes de água, e mais 70 palmeiras. O texto aqui, irmãos, apresenta para nós uma intervenção divina. Por isso que eu disse, o deserto ou você morre, ou você olha para os céus e obedece a Deus e espera o socorro dele. E sendo cristocêntrico, irmãos, aqui na questão da árvore, a árvore lançada nas águas, a árvore foi lançada. Mas agora, o lenho verde, Jesus se intitulou assim: se fazem isso com o lenho verde, o que será do seco? O lenho verde foi para a cruz. Se Moisés, lá no passado, jogou a árvore nas águas amargas e elas se tornaram doces, agora nós podemos nos jogarmos no Senhor para termos da parte de Deus mudanças na nossa vida. Agora, no deserto que nós estamos atravessando, na obediência que nós temos a Deus, nós podemos também nos lançarmos ao Senhor, nos lançarmos à cruz, jogarmos na cruz as nossas amarguras, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades. Por quê? Porque lá no passado, quando Moisés jogou a árvore na água, houve uma transformação. E quando nós nos lançamos nesta árvore que é o Senhor, nós também somos transformados. Irmãos, a cada dia eu me convenço que a maioria das situações da nossa vida são provas que o Senhor, irmãos, nos dá, mas não para nos destruir, mas para nos aprimorar, para nos avaliar. E nós precisamos olhar para nós e vermos como tem sido a nossa caminhada, de que maneira nós estamos enfrentando as adversidades da nossa vida. Estamos crendo nessa fonte? Estamos crendo que esse Deus é um Deus que nos sustenta, mesmo estando no deserto? Que a nossa vida não é um acaso, irmãos. E fazendo um paralelo aqui com o Salmo de número 40. São situações diferentes, mas que têm a mesma aplicação. O salmista diz lá no Salmo de número 40, versículo 1 a 3. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Onde o salmista estava? O salmista estava num poço de perdição, em um tremedal de lama. Irmão, se você estiver imerso na lama, quanto mais você se mexer, mais você afunda. E ele ficou esperando. Esperei confiantemente pelo Senhor. Como se estivesse no deserto. Não tem onde correr. Eu tenho que esperar. Eu tenho que confiar.
Aqui é o paralelo com esse salmista, com o salmista. Ele está num poço de lama. Quanto mais se mexe, mais afunda. Eu tenho que esperar. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que confiar. E aí ele diz que o Senhor ouviu a oração dele. E que o Senhor o tirou. Que o Senhor colocou o seu pé sobre uma rocha, firmou os seus pés e colocou na boca dele um novo cântico. Irmãos, assim como lá no deserto precisava acontecer algo extraordinário, e aconteceu. Moisés joga a árvore na água, e a água se torna água doce, a água amarga começa a ser água doce, e eles podem tomar daquela água. O salmista está dizendo aqui que Deus, ao tirar daquele tremedal de lama, colocou na boca dele um novo cântico. Colocou na boca dele algo raro. Colocou na boca dele algo que ninguém tinha ouvido ainda, que ninguém tinha presenciado ainda. E é assim que Deus faz com as nossas vidas. Deus faz conosco coisas que nós não esperamos, coisas que nós nem sonhamos, mas Ele faz, nós estando no deserto. Basta obedecer, basta confiar, basta acreditar, basta ter um comportamento de confiança no Senhor. Foi assim que o salmista esperou. E foi assim que Deus fez com este povo, quando os tirou aqui da terra do Egito, e já estavam a caminho de 3 dias no deserto de Sur. Amados, a caminhada não é fácil. A nossa caminhada não é fácil. Mas existem fontes de água que saram a nossa dor, que tiram o nosso cansaço, que curam as nossas feridas. E o Senhor se apresenta aqui para eles. Eu sou o Senhor que te sara. Esse é o seu Deus. Esse é o Deus que você serve. Então, mesmo no deserto, seja obediente. Mesmo no deserto, esteja temendo a esse Deus. Porque Ele é contigo. Amém, amados? Vamos cantar ainda mais um cântico, por favor? Os irmãos que derem colocar de pé. Podemos cantar? Cante com a sua alma. De vida, Cante adorando. de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essência.
sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Glória a Deus. Os instrumentos ainda solando esse cântico. Eu quero estar orando por você. Coloque sua vida diante do altar do Senhor nesta hora. Talvez você esteja vivendo um momento como o povo de Israel quando passou o mar. E às vezes você se pergunta: Senhor, eu estou obedecendo a tua palavra, mas eu estou no deserto e o deserto está sem água. Vivemos dias em que o certo é tido como errado e errado como certo. Vivemos dias em que as pessoas dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas eu quero dizer para você que o caminho de Deus, ele é perfeito. Nenhum dos planos do Senhor, nenhum dos projetos do Senhor, eles são frustrados. E por isso mesmo que você esteja vivendo em um deserto, atravessando o deserto agora, seja obediente a Ele.
Obedeça. Espere que Ele vai enviar o livramento. Se você obedecer, você não vai morrer nesse deserto. Ele está te conduzindo à terra celestial. Ele está conduzindo, como estava conduzindo este povo, a uma terra que manava leite e mel. Que você não perca esse foco de Deus no deserto da sua vida, que Ele não te desencoraje a lutar, a obedecer, e na maior parte do tempo em esperar. Mas espere. Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o Senhor da glória, aquele que foi morto pelos nossos pecados na cruz do Calvário, aquele Senhor que aos olhos humanos enfrentou os maiores desertos da vida como homem, que teve sede, que teve fome, mas que no meio de tudo isso disse: aquele que tem sede, vem até mim e beba, porque Ele é o Deus homem. Em nome desse Jesus, o nome que está acima de todo nome, no qual todo joelho um dia vai se dobrar ao Pai, no qual toda língua um dia vai confessar que Ele é Senhor, que eu quero confiar a vida dos Teus filhos agora. O Senhor conhece o coração de cada um, a vida, o momento adverso que cada um possa estar atravessando nesta hora, Pai. Mas a Tua palavra foi ministrada, e eu creio na autoridade do Teu Espírito Santo, Pai, na Tua palavra. E a Tua palavra nos mostrou um caminho sublime nesta noite, de obediência e livramento, de obediência e refrigério. E nós estamos crendo na Tua palavra, Pai. Alcança os Teus filhos agora. Oh Deus, sê com eles nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas inquietações, na sua ansiedade. Oh Deus, cobre com a Tua graça, com o Teu favor nesta hora, Pai. De igual modo, Senhor, alcance Teus filhos que estão nos seus lares agora, que estão passando por algum momento adverso também, por algum deserto, Deus. Nós cremos na operação poderosa do Teu Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a igreja e com ela permaneça. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a nossa irmã Júnia, que é presidente da Sociedade Feminina, ela está agradecendo a igreja, né, pela colaboração com as meias ali do lar do irmão Dulce. Foi uma benção. E eles disseram que chegou em boa hora, né? Porque é a hora do frio, né? Então, glória a Deus. Eu também agradeço o empenho dos irmãos da igreja nesse trabalho, tá bom? E não se esqueça da nossa semana de oração. Já começa na segunda-feira, tá bom? Estejam atentos aí para não perder nenhum dia. Fique com Deus, agradeço a presença de vocês, a presença e a atenção dos irmãos que estão nos seus lares. Amém, uma ótima semana.